Pronto, iniciando a gravação da nossa aula do dia 16/6 de segurança da informação. Vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Deixa um pouco de coisa. E só aguardar aqui um segundinho que o Dropbox está atualizando. Meu Deus, 203 arquivos. Ah, não, já abriu aqui, é esse aqui. E vamos lá. Gente, nesse módulo, eu tinha previsto de falar sobre classificação da informação, autorização e autenticação. A classificação da informação a gente já falou, então eu não vou. Posso dar uma relembradinha no final da aula, mas não vou ficar tratando disso porque é um assunto que a gente acabou já abordando bem no comecinho. Né? Para quem não lembra ou não estava, classificação da informação é. Eu vou falar alguma coisinha hoje, tem no conteúdo de hoje também. Mas a classificação da informação é aquela coisa, nem toda informação tem que ser protegida integralmente. Né? E cada pessoa ela tem que acessar um conjunto de informações que é pertinente ao trabalho dela. Então, a informação ela não é livre, ela não é livremente acessada por todas as pessoas dentro de uma organização. Então, eu, como professor, eu vou acessar as notas dos alunos, eu vou ver o cadastro dos alunos, mas eu não posso, por exemplo, alterar um cadastro de aluno. Né? Eu não vou ver informação que é do recursos humanos. Tá? Isso é classificação da informação. Isso tem a ver com classificação da informação. E a gente faz a classificação da informação junto com o controle de acesso, porque não adianta nada você classificar a informação sem ter controle de acesso. Tá? Então, as duas coisas andam sempre juntas. Isso aqui eu já expliquei. Gente, tá frio aí? Aqui tá frio hoje. Nossa, 20 graus? Eu não acredito que tá fazendo só isso, não. Meu frio tá demais. Tá exagerado. É que esse bloco da informática, esse lado direito dele, ele é muito gelado, não sei o que acontece. Qualquer hora do dia, qualquer época do ano, é bem friozinho. Isso aqui eu já expliquei. Isso aqui também eu já expliquei. Isso aqui também eu já expliquei ontem. Isso aqui também. Isso aqui também. Expliquei tudo? Isto, arquivos de histórico, aqui. Eu parei por aqui. Retenção de dados, descarte de mídia e requisitos de conformidade. Existem legislações específicas em áreas específicas. Tá? Aí vou dar um exemplo de legislação. Quando você declara o seu imposto de renda, você deve guardar os comprovantes por um período de 5 anos. Isso vale para a gente, pessoa física, vale também para pessoa jurídica. E tem outras legislações que vão falar isso também, né, que aqueles documentos precisam ser guardados. Então, quer dizer, eu tenho retenção de dados. Se eu salvar esses dados numa mídia digital e deixar essa mídia ali no lugar, eu tenho que ter controle sobre ela, porque eu tenho que garantir que nesse prazo desses 5 anos eu não vou fazer nada com ela, não vou estragar, eu vou manter realmente esses dados salvaguardados ali naquela mídia. E aí a gente inventa, né, um monte de coisa a mais por conta disso. Então, por exemplo, a organização ela passa a precisar de uma central de backup. Aí ela precisa ter essa central de backups, onde ela vai estar armazenando os backups. Teoricamente, né, o correto tem que ter mais de um backup e eles precisam ser armazenados em mais de um lugar. Porque se você armazena tudo no mesmo lugar, aí acontece uma catástrofe, né? Você cria lá 2, 5 backups.
e acontece uma tragédia, alguma coisa assim, um fenômeno da natureza, né, uma inundação, por exemplo, um incêndio, pega fogo em tudo, todos os seus backups já eram. Então, a organização, ela precisa manter essas informações por um certo período de tempo para atender às leis. Eu citei o exemplo aí do imposto de renda, mas existe outras situações também de outros tipos de empresa em que nós vamos ter essa obrigação aí de também estar armazenando esses dados por um tempo. Aí geralmente é 5 anos, tá? Não costuma ser mais que isso, não. E aí, 5 anos, aqueles dados têm que ser guardadinhos, bonitinhos pela organização. E aí, então, né, voltando àquela história que a gente vai precisar de um lugar para armazenar, esse lugar ele tem que ser muito seguro, ele tem que ser bem guardado, tem que haver controle de acesso para esse lugar também. Porque imagina, né, a organização tem toda aquela preocupação de atender à lei, de fazer tudo que a lei está mandando, de salvar tudo, de fazer o backup de tudo e deixar num certo local, e esse local é organizado, né, tem que ter todo um controle de umidade, inclusive, e etc. E aí qualquer um pode entrar, tá? Então não faz sentido, porque à medida que qualquer um entra, né, uma pessoa vai lá e fala assim, estou precisando de uma mídia nova para salvar dados. Aí a pessoa vai lá e olha e fala assim, mas esse aqui, olha só, esses dados aqui já tem muito tempo e já tem mais de um backup também. Então eu vou pegar esse aqui, não vai fazer falta. Eu vou pegar essa mídia aqui para poder gravar outros dados. Então a pessoa vai lá e simplesmente pega. Não pode ser assim, tá? A partir do momento que uma organização ela tem que salvar dados, ela tem que gravar dados e manter eles por um certo período de tempo, isso porque precisa atender a alguma obrigação legal, tem que haver um controle muito grande, muito rígido disso. Todas as mídias precisam ser etiquetadas, essa etiqueta vai dizer o que tem lá dentro, vai dizer também qual que é a data, né, vai dizer também se ela pode ser descartada, quando ela pode ser descartada, então tem que estar muito bem classificado, tem que ter o controle de acesso, não é qualquer pessoa que entra lá. Se alguém entra, se alguém é autorizado a entrar, tem que ter uma pessoa que conheça ali a política do local e que acompanhe essa pessoa, tá? Para que não aconteça aí esses extravios indevidos. Então, vai ter que ter alguém que acompanhe essa pessoa para falar assim, olha, isso daí você não pode mexer, não, essa mídia aí você não pode pegar, né? Não, essa aí não. Então, a pessoa vai ter que ficar vigiando ali, né, o que o cidadão está fazendo lá dentro. É um controle de acesso bem rígido, que assim, teoricamente deveria ser feito assim pelas organizações, mas nem todas as organizações conseguem fazer dessa maneira. Aí, hoje em dia, a gente tem também muitas organizações que elas adquirem espaço em nuvem. Ao invés de ir lá e montar, né, elas fazem contratos em que elas vão ter garantia daquele armazenamento, e aí tudo vai ser armazenado na nuvem. Aí, a partir do momento que a organização precisa de espaço de armazenamento, o que ela faz? Ela pede o provisionamento, né? Ela faz o provisionamento dos dados. Então, assim, é como se, vamos montar aqui um servidor para armazenar esses dados, isso é feito em pouco tempo, né? Em alguns minutos, algumas horas no máximo, está tudo pronto, está tudo certo, a organização ela não vai ter que gastar a mais com equipamento, né? Ela vai ter que gastar a mais contratando mais espaço e tudo fica armazenadinho, bonitinho e tal. E tem que ter um contrato assim muito cuidadoso, né? A organização que está sendo contratada para fazer isso, ela tem que dar garantias, né? A gente precisa que haja garantias. Além dessa questão de ter todo o cuidado, né, de preservar, que é essa parte que a gente está chamando de retenção de dados, nós temos também que tomar cuidado com o descarte da mídia. Tá? Não é só manter ela. Vai chegar um momento que essa mídia não vai ser mais necessária. E aí, quando chegar esse momento que eu não preciso mais dela, como que eu vou fazer? Aí eu vou pegar ela, vou tirar daqui, vou reaproveitar e vou gravar coisa em cima dela. Né? Digamos que seja um disco, né, um disco rígido, eu vou simplesmente gravar coisas nesse disco, pronto, né, tá resolvido. Não tá, porque você não sabe que tipo de dados que tem nessa mídia, pode ser dados sensíveis. E aí, dados sensíveis, você não pode simplesmente ir ali descartar e jogar fora, porque alguém pode pegar aquilo ali e ver aqueles dados e extraviar esses dados, né, fazer a venda desses dados. Então, tem que ter um cuidado aqui também, tá? Se vai descartar, existem algumas técnicas para fazer esse descarte. Às vezes, quando a gente formata um disco, né, uma formatação rápida, por exemplo, você não vai apagar, você vai apagar a tabela de arquivos, você não vai apagar os conteúdos. E aí a gente tem algumas técnicas para poder fazer isso, que é desmagnetizar essa mídia, né, se for uma mídia magnética, você pode desmagnetizar ela, né, porque aí, como que as informações são gravadas num disco? Existe lá um material, esse material vai ter um óxido de ferro, aí esse óxido de ferro ele fica para um lado ou fica para o outro.
Se está assim, é um 0. Se está assim, é um 1, por exemplo, tá? Aí, né, fica tudo gravado lá digital, em zeros e uns. Se você desmagnetizar ele, aí pronto, aí todo mundo vai ficar de um lado só, pronto, acabou o problema, tá? Vai sumir tudo. E aí é permanente, né? Desmagnetizou, acabou. E outra técnica que é muito utilizada também é o gravar por cima. O pessoal grava por cima, né? Grava números aleatórios ali por cima. Vai gerando uma sequência aleatória de zeros e uns e gravando por cima de forma que você garante que é impossível a pessoa recuperar o conteúdo que está ali. Tá? Essas duas formas é impossível recuperar o conteúdo. Se a pessoa simplesmente formatar, ainda é possível. Se a pessoa deletar os arquivos também, ainda é possível recuperar. Tá? Existem softwares muito sofisticados, é bem caro mesmo, viu, gente? Bem caro. Mas existe software, né, pessoal? Os israelenses fazem, assim, maravilhas, né? E que consegue recuperar, caso você delete. Mesmo que você delete com Shift Delete, é possível recuperar esses dados novamente, tá? Então, não funciona, não. Então, para descartar uma mídia do jeito certo, o que tem que fazer? Ou desmagnetiza ou grava por cima. Então, a gente tem essa questão que, primeiro, a gente tem que preocupar com a retenção de dados. Eu preciso reter, vai ter um período que eu tenho que reter. Quando eu vou descartar, também eu tenho que tomar esse cuidado de descartar de maneira que eu vou sumir com as informações que estão ali. E vai ter requisitos de conformidade também, tá? Uma das coisas que o pessoal está falando muito, eu já comentei várias vezes, e a gente vai ter lá na frente um seminário sobre isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei geral, ela vai impactar tudo daqui para frente, tá? Tudo, 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 tudo. Porque tudo que a gente vai fazer, os nossos dados, eles são privados, eles não podem ser expostos de maneira alguma, né? Se antigamente o pessoal fazia concurso, vestibular, tudo que ia fazer, aparecia lá, seu nome completo, seu RG, seu CPF, seu endereço, às vezes, né? Quer dizer, sua informação estava completamente exposta na internet. E aí você acessava, às vezes, os dados de concurso, estava lá, para quem quisesse ver, gente. Ficava tudo exposto mesmo, no número do CPF. Nossa, eu já vi meus dados, assim, né? Já fiz busca, assim, consegui encontrar meus dados ali. E, nossa, mas, né, eu fiquei meio, assim, escandalizada com isso. A gente que entende segurança da informação sabe que isso é algo sensível, não deve. Mas aí parece que o país acordou para isso daí lá em 2018, né, em que realmente foi aprovada essa Lei Geral de Proteção de Dados, e agora o pessoal está falando muito disso, tá? Vocês, como futuros gestores de tecnologia da informação, tem que ter essa preocupação, que os dados pessoais têm que ser protegidos, eles não podem ser expostos de maneira alguma. Ah, eu vou fazer o cadastro aqui do meu cliente. Está protegido? Alguém está acessando os dados desse cliente? Você está repassando esses dados dos clientes para terceiros? Ah, não, eu estou passando só para a empresa aqui, que ela faz essa parte aqui do serviço, ela faz a entrega, então eu estou repassando para ela. Isso aí não tem problema não, tem que fazer a entrega, né? Não é bem assim, tá? Essa lei de proteção de dados, ela fala que você não pode compartilhar os dados da pessoa com ninguém, a não ser que seja expressamente permitido pela pessoa. Então, se você vai precisar compartilhar os dados da pessoa com uma terceirizada lá, que vai fazer a entrega, por exemplo, aí você tem que pedir autorização para a pessoa. Você tem que falar com a pessoa se ela concorda, né? Ela tem que dar a concordância dela. E, então, essa lei é uma lei que impacta muito aqui em relação a isso. Se os dados desses usuários vão ficar gravados lá nessas mídias, aí o cuidado, ele se desdobra, porque essa lei, ela, ela tem sanções também, né? O que acontece com quem não cumprir? Não vai ficar ileso, não vai passar batido, vai pagar multa, com certeza. Né? Todo mundo quer evitar isso, ninguém quer pagar multa. E uma coisa que pode ser feita é a defesa em profundidade, para evitar os ataques. A defesa em profundidade, você coloca vários níveis, várias camadas de proteção. Então, primeiro a pessoa tem que fornecer uma senha. Aí, depois que a pessoa fornece a senha, ela tem que apresentar a biometria digital dela para poder acessar. Tá? A defesa em profundidade a gente utiliza muito, porque a gente aumenta muito a segurança, porque é muito mais difícil para o hacker burlar dois sistemas diferentes juntos, assim, ao mesmo tempo. Né? Ele teria que burlar os dois para conseguir invadir. Então, é bem mais difícil, porque você vai ter coisas completamente diferentes. Aí, os requisitos de descarte de mídia, que a gente começou a falar, né, porque muitas vezes o lixo vai conter informações importantes, aí é preciso descartar do jeito certo. Aí a gente falou aí das técnicas, desmagnetizador ou sobrescrita. E tem que ser definidos requisitos também para descartar a mídia.
Por exemplo, ela pode ser reutilizada desde que seja desmagnetizada, né? Seria tipo uma regrinha. E os controles de segurança é qualquer coisa que a gente vai utilizar para evitar um ataque, para a gente evitar os riscos, evitar as brechas de vulnerabilidade, tá? Então, tudo que a gente faz, eu vou colocar um firewall, é um controle de segurança. Eu vou utilizar TATACs, por exemplo, também é um controle de segurança. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Aí a gente tem aqui os principais tipos de controle. O primeiro tipo de controle é o administrativo. Aí a gente tem também o lógico técnico, tem controles de hardware, de software e físico. Então a gente tem várias camadas aqui, né, que a gente vai adicionando de segurança. O primeiro aí, o administrativo, ele vai tratar das políticas, né? O que pode, o que não pode, regras. Ele vai ser a primeira linha de frente, porque a pessoa chega na empresa, né? Aí ela já vai entender como é que a empresa funciona. Aí já vai ser passado para ela, olha, você pode acessar esses dados aqui, você vai receber uma senha, né? Então, quer dizer, vai ser passado ali coisas a respeito dessa política que é da empresa, tá? E aí a gente tem o que a gente chama de um controle administrativo. Mas, às vezes, essas políticas não são passadas para as pessoas, às vezes elas são impostas, né? Aí, por exemplo, a pessoa não pode utilizar um e-mail que não seja ali o da instituição, da organização, para enviar informação, para enviar e-mails, né? Ela tem que usar só o e-mail da instituição, da organização, não pode enviar o e-mail, não pode usar e-mail pessoal. E aí, né, quando ela vai tentar usar o e-mail pessoal, por exemplo, não tem jeito, né? O sistema barra. Então, o que, que é isso? Seria um tipo de controle que é lógico-técnico, né? Como se fosse uma política, mas é aquele imposto, é automático, né? Não deixa que a pessoa faça certas coisas. Então, são regras, mas que são impostas. Aí a gente tem também os controles de hardware. O que eu posso fazer a nível de hardware, por exemplo? A gente tinha falado aí do token, né? O que é o token? Vai ser um dispositivo que, quando eu quero acessar um sistema, por exemplo, o sistema da empresa, eu tenho que acessar o sistema da empresa. Então, eu vou usar esse token, conecta lá no USB ou então numa leitora de cartão, tá? Depende. Conecta o token e aí você ganha acesso ao sistema à medida que você insere esse token. A gente viu que o token ele pode ter desafio também, né? O sistema gera um número, aí ele pode ser um dispositivozinho com um visor, aí você coloca esse número lá, aí o token vai gerar um outro número, aí você vai lá e digita esse número que foi informado pelo cartão. Aí o sistema vai falar assim, olha, beleza, né? Você realmente possui o dispositivo, que é esse token. Às vezes também ele é sincronizado no tempo, às vezes ele é sincronizado tipo um computador, né? Então, essa é a quinta vez que eu uso, a sexta vez que eu uso, e assim vai. Às vezes é o tempo mesmo, o horário. Então, tem o token. Outro tipo de controle que a gente pode fazer por hardware é o controle do Mac. Né? Em alguns lugares se utiliza isso. A gente já utilizou isso aqui no Instituto por muito tempo. Que era o seguinte, toda vez que a gente queria se cadastrar numa rede, a gente tinha que levar o endereço da placa do computador, né, o endereço do Mac. E aí a gente levava esse endereçozinho e aí eles autorizavam a gente. Então, os equipamentos que permitiam acesso à rede, eles faziam essa verificação, se aquele número, né, se aquele número que corresponde ao MAC da placa, se ele estava autorizado. Porque se você não fizesse esse cadastro prévio, você não conseguia acessar a rede. Mas aí depois eles passaram a utilizar outras tecnologias mais automáticas, né? Porque esse controle via Mac que eles tinham aqui era bem manual mesmo, né? A gente conversava com o gestor de tecnologia da informação para poder conseguir acesso. Agora é tudo automático, né? Funciona tudo com base em credenciais. Aí a gente tem um sistema que faz autenticação. Não precisa mais disso. Mas também é um recurso que ele é utilizado, pode ser utilizado para redes menores, né, em que você quer garantir segurança, dá um pouquinho mais de trabalho, mas né, é uma forma válida. Porque numa rede pequena você não vai gastar com equipamentos caros, como é o caso daqui, que a gente tem alguns equipamentos mais caros agora. E a gente tem também os controles por meio de software. Tá? Os controles por meio de software, por exemplo, no sistema operacional, em que ele vai ter a conta de usuário, você vai acessar sua conta de usuário, você vai fornecer suas credenciais, e aí você vai acessar. E temos também os controles físicos,
né? Que aí você vai estar utilizando dispositivos para impedir a entrada mesmo, tipo um crachá, uma cerca, uma fechadura com biometria, essas coisas. E aí a gente tem os modelos formais de controle de acesso. Eles podem ser desses tipos aqui, tá? E vai ter alguns modelos formais específicos. Tem o discricionário, obrigatório, não discricionário e baseado em regra. Vamos para o discricionário. O problema do modelo discricionário é que a confiança não é transitiva, tá? O que significa isso? No discricionário, eu posso conceder o acesso para uma pessoa, tá? Eu tenho um certo nível de acesso no sistema. Eu sou proprietária de um recurso de informação, eu que utilizo um certo sistema de informação. Então, aquelas informações que estão naquele sistema, elas são minhas, tá? Minhas, mas não no sentido que são minhas mesmo. Minhas no sentido de que sou eu que tomo conta, sou eu que estou usando aquilo no meu dia a dia, então eu sou considerada proprietária desse recurso, que são as informações que estão naquele sistema ali, certo? Então, esse conceito de proprietário do recurso é isso. As informações são minhas porque eu utilizo aquele sistema, eu conheço aquele sistema. Aí, alguém chega para trabalhar no mesmo setor que eu, né? Fala assim, tudo bem, né? Você vai trabalhar aqui agora? Então, beleza. Então, peraí, que eu vou liberar o seu acesso. Aí, eu, como proprietária do recurso, por ser a pessoa que utiliza aquele recurso, vou liberar o acesso para uma pessoa. É semelhante ao que a gente tem no Moodle agora. Agora eu posso inscrever, antes não tinha isso, mas agora eu posso inscrever os alunos nos cursos, tá? Nas minhas disciplinas eu posso inscrever os alunos. Se for aluno de dependência, né, a gente sempre sendo procurada aí para fazer essas inscrições. Então, nesse caso, esse proprietário do recurso, eu como professora, proprietário do recurso, que é a minha própria disciplina, né, o proprietário do recurso decide as permissões e ele pode delegar essa tarefa. Se ele falar assim, no caso, eu posso fazer isso também. Falar assim, esse negócio toda hora me aparece alguém e aí eu tenho que ficar autorizando, tá ficando enjoado isso, né? Eu vou conceder o acesso aqui para uma pessoa editar. Eu tenho essa liberdade lá no Moodle. Para uma pessoa editar aqui no meu lugar e conceder as permissões também. Aí eu vou lá, escolho ali um aluno, esse aluno aqui vai ser o representante da sala, na minha disciplina, né? Aí escolho um aluno, concedo para ele todos os direitos de acesso, e aí ele pode fazer o que quiser ali dentro. Ele pode editar e ele pode conceder o acesso também. Aí o problema disso é que a confiança não é transitiva, né? A gente tem aí o caso. A Daniela confia no Rodrigo. E o Rodrigo concede acesso de leitura para o Fábio. Só que a Daniela não confia no Fábio, mas a Daniela concedeu acesso para o Rodrigo e concedeu para o Fábio, né? Não tem muito o que fazer. Esse controle de acesso discricionário, ele é assim. Aí ele sofre com esse problema mesmo. É natural dele. Então eu não devo utilizar. Depende, tudo depende, né? Tudo depende do tipo de organização, porque às vezes esse tipo o tipo de informação que está sendo tratada ali não é uma informação assim sensível, né? Quando você tem lá a classificação da informação, não são informações tão sigilosas, informações que vão impactar, que vão dar problema para a instituição no caso de haver alguma coisa. Então a gente tem esse tipo de acesso discricionário, tá? Ele pode ser baseado em sistemas operacionais. Aí no sistema operacional é criada lá uma regra, por exemplo. Aí essa regra ela vai permitir que as pessoas façam esse tipo de acesso, né, que um conceda acesso para o outro. E sempre tem que ser feita uma revisão. Na verdade, em todo tipo de controle de acesso existe a revisão periódica, né? De tempos em tempos tem que ser verificadas as credenciais desses usuários, né? A pessoa foi mandada embora, cortou o acesso. O aluno formou, né, finalizou o curso dele, corta o acesso dele. Por que ele precisa acessar a informação? Em todas elas vale isso, viu, gente? Todos esses modelos aqui vale isso. Aí a gente tem também o DAC, que é esse controle discricionário baseado em aplicativo. Ele pode ser baseado em sistema operacional, mas também pode ser baseado em aplicativo. Aí, quando ele é baseado em aplicativo, ele também pode levar em consideração o contexto ou conteúdo.
Então, este determinado contexto, esse determinado conteúdo, ele só pode ser acessado por fulano de tal. Tá? E aí vai ter essas regrinhas, e esse fulano pode conceder ali o acesso para outras pessoas. Aí a gente tem os níveis de permissão, pode ser em relação ao usuário, pode ser em relação ao cargo dele, né? Então, o gerente, o pessoal do marketing, o pessoal dos recursos humanos, o pessoal de sei lá onde, né? Também pode ser com base em projeto, né? Todas as pessoas envolvidas neste projeto têm direito de acessar essa informação. Ou tarefa, né? Então, todas as pessoas que estejam envolvidas nesta tarefa podem acessar essa informação e pessoas não envolvidas não podem acessar essa informação. E aí a gente vai ter a figura da pessoa que é proprietária do recurso que vai estar concedendo acesso ou não concedendo acesso. Já o controle de acesso obrigatório, que a gente chama de MAC, aquele ali era DAC, né? Vocês viram aqui a siglazinha que a gente usa, DAC, que vem disso aí, né? Discretionary Access Control. E o MAC, Mandatory Access Control, MAC. Nesse caso aqui, o controle de acesso é mandatório, é obrigatório. E como é que é isso? Né? Como é que é obrigatório? Não tem jeito de você conseguir acesso a não ser que você fale com o proprietário do recurso, tá? Lá no Moodle, que eu citei o exemplo, por exemplo, eu posso nomear alguém como representante, aí eu dou acesso para essa pessoa pode editar tudo ali no Moodle e essa pessoa vai poder, inclusive, conceder o acesso para outras pessoas, né? O mesmo nível de acesso que eu tenho para outras pessoas. Então, de repente, aparece lá um fulano que está acessando meu Moodle, editando meu Moodle, e eu não sei quem que é, porque eu não concedi o acesso. Nesse caso, a gente teria um controle de acesso discricionário, que é aquele primeiro. Já no mandatário, no obrigatório, não tem como acontecer isso. Se alguém está acessando o Moodle, foi porque eu autorizei, porque eu sou a proprietária do recurso. Então, eu autorizei. Eu tenho que ter autorizado em algum momento, senão não tem como essa pessoa estar acessando, tá? Essa é a diferença entre os dois. Só isso aí, tá? E esse é muito mais forte que o DAC. Muito, muito mais forte. Você tem uma segurança muito maior no controle de acesso obrigatório. Assim, ele centraliza, tá? Então tudo fica centralizado. Então tudo que eu quero, né, conceder a permissão tem que passar por mim. Se for uma coisa que é rotineira, que o tempo inteiro está mudando e as pessoas precisando de acesso, ou então tendo que remover o acesso, aí fica trabalhoso para quem está fazendo isso, para o proprietário do recurso. Tá? Então, por isso que às vezes as organizações colocam o controle discricionário, mesmo sabendo que o MAC é mais forte. Né? É aquela coisa, né? Ah, mas nossa, assim fica demorado, as pessoas demoram a ganhar acesso. Então é melhor não centralizar, não. Né? Vamos deixar uma pessoa que concede para o outro, porque aí, se precisa do acesso, tem fulano que tem acesso, vai ter outro fulano que também vai ter, aí se resolve rapidamente, tá? Então é uma questão de logística mesmo e também do tipo de dado que está sendo guardado ali. E assim, em geral, o DAC é bem menos seguro que o MAC. Tá? Porque uma vez que um usuário ganha um acesso a uma parte privilegiada do sistema, ele pode acessar qualquer coisa. Aí ele vai acessando um, aí depois outro, depois outra coisa, depois outra coisa, porque o acesso ele é concedido de um para o outro, para o outro, para o outro, então é bem mais fácil. Tá? Já o MAC é muito difícil isso acontecer. Então a gente tem essa política aí, tá? essa política que vai estar aí protegendo o kernel e que não tem jeito, ele só vai ganhar acesso se o proprietário da informação der acesso. Mas a gente tem aí um agente malicioso só se o proprietário do recurso de informação concedeu acesso para ele. Aí a gente tem uma segurança muito maior. Ou não, né? Claro que tem as técnicas de invasão, não vou falar disso não. Se ele invadir aí já é outra história. Pessoal, tudo certo até aqui? Perguntas? Não, ok. Beleza. E a gente tem também o controle de acesso não discricionário. Ué, mas não é discricionário mandatório? Mandatório? É obrigatório. Obrigatório. Mandatório é uma mistura de português com inglês. Mas não é DAC ou MAC? Sim. Mas a gente tem essa outra situação aqui.
Aí, assim, é muito sutil a diferença entre eles, tá? Então, lá no DAC, a gente tem um proprietário do recurso, que ele vai conceder os acessos e ele pode conceder o privilégio de conceder os acessos. No MAC, a gente tem o proprietário do recurso, que ele vai conceder os acessos, mas ele não tem o privilégio de conceder o privilégio de conceder acessos, tá? Então, ele não pode nomear, tipo, o representante dele que vai concedendo os acessos. Não pode, no MAC. O controle de acesso não discricionário, ele é diferente no sentido de que agora não é o proprietário do recurso. Agora é um administrador de segurança. Tá? Então, é uma pessoa que vai estar ali exclusivamente para isso. O proprietário do recurso é igual eu expliquei para vocês. Eu sou a proprietária ali do meu Moodle, né? Porque a disciplina é minha, o conteúdo lá é meu, então eu sou proprietária do recurso. E aí a gente tem, no caso do Moodle, é um controle discricionário, que eu posso conceder esse acesso para outra pessoa e essa outra pessoa vai poder editar e fazer o mesmo que eu. Eu suponho, viu, gente? Porque eu vi que tem as opções de editar lá, mas eu não tenho como testar isso e nem pretendo. Imagina, né? Mexer no meu Moodle, o que é isso? Então, gente, nesse caso aqui, vai ser eu como proprietária desse recurso, vai ter um administrador. Então, esquece lá a possibilidade de eu, por exemplo, conceder o acesso para uma outra pessoa. Vai ser um administrador. Esse administrador, ele vai estar concedendo acesso ou não. Então, todo mundo que precisa do acesso vai falar com esse administrador, tem que procurar ele. Ele vai estar monitorando, né? Ele é um especialista, geralmente um especialista em redes de segurança, então ele vai estar garantindo a segurança do recurso. É bem mais seguro, tá? Porque aí o proprietário dos dados, que muitas vezes vai estar fazendo outros tipos de trabalho, e aí ele tem que, de repente, tomar uma decisão de acesso, ele pode cometer enganos, né? Pode cometer erros. O administrador está por conta disso, né? Ele não está lá fazendo outras coisas e de repente ele tem que parar para conceder o acesso. Ele é um administrador de segurança e ele está trabalhando exclusivamente com isso. Aí aqui a segurança, ela vai ser imposta e não vai ter jeito de manipular, não, né? Vai ser assim e pronto, tá? Não tem como modificar isso, não. E aí a regra é, se a gente tiver dados muito sensíveis, é mais indicado esse aqui até do que o MAC. Né, que é aquele que a gente viu que é mais seguro que o DAC. Então, o DAC é o menos seguro, depois o MAC, aí depois esse aqui, que é o não discricionário. Que aí quem faz é o administrador de segurança. Aí a gente tem também uma outra modalidade, que é o controle de acesso baseado em regra. Aí aqui, nesse controle de acesso baseado em regra, é o proprietário dos dados que vai estar fazendo essa lista de regras. Ele vai escrever quem pode, quem não pode, quem pode ler, quem pode escrever, quem pode executar o arquivo. E, assim, ele precisa ter alguma habilidade técnica para poder escrever essas regras. Às vezes essas regras elas são escritas a nível de firewall também. E aqui a gente tem um exemplo de acesso por concessão de regras. A gente tem aqui a Jane, ou Jane, o Fred, o Albert, e os três podem acessar os recursos aqui nesse sistema. Esses recursos são o aplicativo de serviço a clientes, o aplicativo de inventário e o aplicativo contábil. Então, a gente tem 3 aplicativos diferentes dentro de uma mesma organização. E aí, a Jane pode acessar todos os 3. Já o Fred também acessa os 3, enquanto que o Albert, ele não tem acesso ao aplicativo de inventário. Ele acessa o serviço a cliente, mas ele não acessa o aplicativo contábil. Então, na hora de escrever a regra, tá, tem que ter essa regra aí, que o Fred não pode acessar o aplicativo de inventário. Aí, a lista de controle de acesso no sistema operacional, a gente vê por recurso, né? A gente acessa o recurso primeiro. Então, quem usa o Windows, você vai aí em alguma coisa, né, um arquivo qualquer, e você clica com o botão direito, aí vai em propriedades. Aí aqui em propriedades, você vai ter várias propriedades sobre esse arquivo, e uma delas é a segurança. Aí na segurança, está me mostrando, ó, o nome de grupo ou usuário, tá? E aqui eu tenho o sistema, e eu tenho o meu usuário aqui, tem aqui administradores, e tem esses outros usuários aqui.
Aí eu posso selecionar aqui para qual grupo, e aí eu vou selecionar as permissões. Então, esse aqui, usuários, são para todos, para o genérico, visitantes, né? O que eles podem fazer com esse arquivo? Eles podem ler e executar, ler e gravar. Já esse outro usuário aqui, que é um administrador, ele tem controle total, ele pode modificar, ler, executar, leitura, gravação, e não tem permissões especiais. Ninguém tem permissão especial aqui, não. Tá? Aí a gente pode editar isso aqui, que a gente pode escolher, por exemplo, se vai permitir, se vai negar. Então, a gente tem que vir aqui no editar para poder modificar. Aí, as permissões especiais, a gente vem aqui. Aí tem aqui de auditoria, acesso efetivo e por aí vai. Então, isso aqui é uma lista de controle de acesso, né? No caso, é o acesso por recurso, porque eu tenho que vir para cada arquivo aqui e alterar, se eu quiser, né? Dá para alterar pela pasta também. Então, voltando aqui. No caso do Windows, é isso. Aqui que é o controle de acesso. Aí a gente tem um outro exemplo aqui de ACL, de outra lista de controle de acesso, em que a gente vai especificar o usuário e o que ele pode fazer com qual recurso. Então, eu tenho aqui o HAL, e esses são os recursos. Tem o diretório do HAL, do Kevin e da Carol. E eu tenho a impressora 001 também. O HAL, ele pode controlar aqui o diretório dele, ele tem escrita no do Kevin, e da Carol ele não tem acesso. E na impressora ele tem o poder de execução, quer dizer, ele pode usar a impressora. Já o Kevin, ele só tem acesso de escrita no diretório do HAL, só escrita. Tá vendo que ele não pode ler, mas ele pode escrever. O controle total no dele, só. Já a Kara, o que ela pode fazer? Ela pode escrever no do HAL também, não pode ler, mas pode escrever. Pode fazer o que quiser no do Kevin. E ela não tem acesso no próprio diretório dela, ó, sem acesso. Meio estranho, mas enfim, né? Vai saber por que as regras foram escritas desse jeito. E aí ela tem também a execução da impressora 1 e 2. Aí a gente tem também o controle de acesso baseado em função, que é o RBAC, ou RBAC, né? Que a gente estava falando de DAC, MAC, RBAC. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma função, né? Geralmente vai ser baseada em hierarquia, né? Você tem lá o gerente, aí você tem o subgerente, aí depois você tem o funcionário, depois você vai ter, sei lá, o terceirizado, não sei, né? Você vai gerar essa hierarquia. Então, com base nessas funções que eu falei, vai ser gerado o tipo de acesso que essa pessoa tem, né? Ela vai poder acessar não pelo nome, pelo cadastro dela, mas sim o tipo de função que está registrado no sistema. E esse tipo de controle, gente, ele pode ser feito pela aplicação, pelo sistema operacional. Tá? Tem também servidores exclusivos de autenticação que fazem isso. Então, tem várias maneiras de implementar esse controle aqui que a gente está explicando, né, que a gente está falando sobre ele. Até os bancos de dados, eles têm essas ferramentas também, que você pode criar usuário, ou você pode criar grupos de usuário, perfis, papéis de usuário, e aí você libera o acesso aos dados a partir daquele perfil, ou papel, seja lá o que for, né, porque isso varia conforme o tipo de banco de dados, tá? Então, a aplicação, ela pode já começar desde ela lá em cima, fazendo um controle de sessão, fazendo um cadastro de usuário, tudo, e impor isso também no banco de dados. Aí aqui a gente tem um acesso por concessão de regras implícitas, que é esse, né? A gente vai ter aqui, né, os mesmos carinhas aqui, a Jane, o Fred, o Albert, aí função de agente de atendimento ao cliente. Porque eles três eles têm essa função, todos eles. Aí a pessoa que é ligada ao atendimento a clientes, ele pode acessar tanto o serviço de cliente, quanto de inventário, quanto contábil, tá? Aí se o Albert, ele tem essa função, aí ele acessa os três. A mesma coisa para o Fred e para a Jane. Controle de acesso dependente de conteúdo. Aí, nesse caso, a gente vai analisar o conteúdo. Esse caso aqui é bem típico que a gente faz lá no banco de dados, porque quando você libera acesso no banco de dados para os usuários, você sempre especifica o conteúdo. Então, por exemplo, eu vou especificar, esse banco de dados aqui todinho, ele pode ser acessado por fulano.
Já esta tabela aqui, ela só pode ser acessada por ciclano. E assim vai. Então, a gente especifica qual tipo de conteúdo. Os bancos de dados, eles permitem controlar até por coluna. Então, às vezes, você libera o acesso só para uma coluna da tabela. Então, por mais que você tenha uma tabela ali com todas as informações, vai ser só uma coluna que um determinado usuário vai poder acessar. O problema desse tipo de controle de acesso é que tem um custo alto, né, de estar verificando tudo, né, de cada dado, cada informação ter que verificar se o usuário pode acessar ou não. É assim, né? Tá aí. Folha de pagamento, por exemplo. O gerente, ele só pode ver os dados sobre o funcionário do mesmo departamento. Já o gerente de recursos humanos, ele pode ver de todos os funcionários, né? Então, pensa lá na tabelinha lá de funcionários. Aí a gente tem uma tabelinha com todos os funcionários. Aí tem um campo lá na tabelinha que está escrito lá qual que é o departamento. Aí tá lá, departamento vendas, marketing, não sei o quê. Aí esse gerente local, ele é do departamento de vendas. Então, ele só vai ver aqueles usuários que estão no departamento de vendas. Então, existe um custo para filtrar esses dados aí do jeito que eu falei. Outro jeito de fazer o controle de acesso é por meio da própria interface. Né, a própria interface que vai restringir e que vai desabilitar algumas coisas aí conforme o usuário que está acessando. Então, o usuário foi lá, fez o login, aí pronto, né, acabou, não vê certas coisas. Aí aqui a gente vai estar utilizando as visões no banco de dados, né? O que é a visão de um banco de dados? É uma projeção sobre uma tabela. Vocês viram disciplina de banco de dados? Tiveram disciplina? Tá. Aí lá em banco de dados a gente tem o Create Table para criar a tabela e a gente tem o Create View, que cria uma visão. Uma visão é a projeção sobre os dados, não é os dados reais. Né? Aí se você altera lá na tabela principal onde os dados estão, aí vai alterar lá na visão. Aí pode ser utilizada essas visões aqui para criar essa restrição. Aí na hora de importar do banco de dados, a aplicação ela puxa só a visão, ela não puxa a tabela, ela puxa só a visão e aí ela, né, já fica restringido por ali mesmo. E criptografia também pode ser utilizada para estar restringindo o acesso por parte dos usuários. Aí a gente tem alguns modelos ou modos ou modelos formais de controle de acesso. Aí eu citei aqui alguns. Tem o Bell LaPadula, tem o Clark Wilson, tem o Breuer Nash, tem o Biba também, que eu esqueci de colocar aqui. Esse aqui é o Breuer Nash. Eu não sei qual que é esse Nash que propôs esse aqui, não. Será que é o John Nash? Depois eu vou olhar. Acho que não, ele trabalhava com outras coisas, era um matemático. Esse modelo, ele é baseado em conflito de interesse. Tá? Ele também é conhecido como muralha da China. Aí, toda vez que alguém tenta acessar, se houver um conflito de interesse, ele não vai permitir. Aí, por exemplo, a gente tem aqui um auditor de bancos, aí ele vai lá e faz auditoria lá no banco Gloucester, nesse outro banco aí. Aí ele faz ali, né, o que ele tem que fazer com esse CISP, CAP, SSCP, por exemplo, olha todos esses sistemas. Aí, quando ele tenta acessar ali o outro banco, o banco Norwich, o sistema vai identificar que existe um conflito de interesse, aí ele não vai poder acessar. É por isso que esse tipo de controle de acesso, esse modelo formal aqui, ele é chamado de, é dito que ele é baseado em conflito de interesse, né? Se houve conflito de interesse, esquece, né? Aí levanta a muralha. Que eles chamam, né? Está sendo representada aí por essa regra. Tá vendo? A muralha da China aqui, no caso, é essa regra, que esse negócio separando os dois aqui, tá? Acessou um, não acessa o outro. O porquê desse modelo? Por que o pessoal bolou esse modelo? Porque as instituições, as organizações, elas são muito dinâmicas, elas mudam muito rápido, né? Então, o tempo inteiro mudando, é muito dinâmico. Então, esse modelo, ele vai se ajustando à medida que são escritos novos conflitos de interesse, né? Então, sempre que houver escrito uma regra lá de conflito de interesse, aí ele não vai permitir o acesso. Tá? Então, quem acessou de um banco não pode acessar do outro. Ah, se você acessa tal coisa, você não pode acessar essa outra. Então, vai sendo escritas essas regras e aí a gente tem o controle de acesso. E... Ai, achei que eu tivesse esquecido aqui. Esse é o Bell LaPadula. Esse modelo aqui, ele é baseado em hierarquia militar.
porque é assim, na hierarquia militar, você tem lá as pessoas que estão no mais alto grau da hierarquia. Essa pessoa ela não vai compartilhar segredos com um oficial de uma patente mais baixa. Né? Não vai, né? Não vai acontecer, eles não vão ficar trocando ideia, não. Mas o oficial de patente mais baixa, ele pode chegar e falar assim, olha, seu general, né, seu general, tá acontecendo isso aqui, tá acontecendo isso aqui, outro, então ele pode falar, né, só que não vai acontecer do general contar segredos para ele. Então esse modelo, ele é baseado nessa hierarquia. Funciona da seguinte maneira. Aqui, a gente tem as bolinhas são processos, e a gente tem os quadradinhos são objetos. Aí a gente tem aqui o processo C, ele está escrevendo aqui no objeto 5. Ele está escrevendo. Aí a gente tem aqui também esse outro processo, o processo D. Ele está escrevendo aqui no objeto 6. Então, quer dizer, ele pode contar o segredo para o oficial de patente mais alta, mas ele nunca pode contar para o oficial de patente mais baixa. Ou seja, traduzindo aqui para o desenho, ele sempre vai poder escrever para cima ou para o lado, né? Porque aí no lado é da mesma patente que ele e eles podem conversar livremente. Então ele só pode escrever para cima, porque ele nunca conta o segredo para um oficial de uma patente mais baixa. Aí pode ver, gente, a escrita é a setinha tracejada. A escrita sempre é para cima, ou então para o lado, ó. O C está escrevendo para cima, o D está escrevendo para cima, o B está escrevendo para cima, o A também está escrevendo para cima, aqui também está escrevendo para cima. Então, ele sempre escreve para cima ou para o lado, porque para o lado é a mesma, está no mesmo nível. Já para ler, eu não posso ler um segredo de um oficial de patente mais alto. Então, eu só posso ler para o lado, aqui o objeto, eu só posso ler para o lado, que é o caso aqui, deixa eu ver, cadê o exemplo? O E, ele está lendo para os lados. O D, ele não está lendo nada. O C também não está lendo. Aliás, é o contrário aqui a seta, viu, gente? É o contrário a seta. É porque a escrita é o processo que escreve no objeto. Aí a leitura aponta para o contrário, viu? A leitura é do objeto para o processo, tá? Porque aponta no sentido da informação, viu? Então, eu estava falando que não tá, mas é porque é o contrário. O E, ele está lendo aqui do objeto 5 e está lendo do objeto 6. Então, ele está lendo, mas ele está lendo no mesmo nível. Aqui o 4, aqui esse objeto 4, ó, ele está sendo acessado pelo D e está sendo acessado aqui pelo C. Então, o C, ele está lendo aqui no mesmo nível que ele. E ele lê aqui também para baixo, ó. Ó, o C está obtendo informação que está vindo aqui de baixo, ou seja, é o oficial de patente mais baixa que está contando os segredinhos aqui para o C. Aí o B, a mesma coisa. O B, ele conversa pro lado, né, que é normal, ele escreve para cima, ou seja, ele conta os segredos para o oficial de patente mais alta, e ele obtém os segredos do mesmo alinhamento que ele, aqui do mesmo nível que ele, e ele obtém segredos de oficiais de patente mais baixa aqui também, ó. No caso, eu estou usando essa metáfora de oficiais, né? Mas o certo aqui da gente falar é processo e objeto. Certo, gente? Então, a regra nesse modelo é escreve para cima e lê para baixo. Do mesmo nível é liberado, tá? Mas ele só pode escrever para cima e ler para baixo. Aí o pessoal falou assim, beleza, mas isso aí não funciona muito bem quando a situação é diferente de uma hierarquia militar. Se for, por exemplo, um modelo de vendas, isso aí já não vai dar muito certo. O correto seria ser o contrário disso, né? Ele deveria
Ao invés de escrever para cima e ler para baixo, ele deveria ler para cima e escrever para baixo. Aí o pessoal criou esse outro modelo aqui, que é o Biba, que é exatamente como esse aqui, mas virado, as setinhas aí vão ficar viradas. Ele faz o contrário, né? Aqui nem tem o desenho dele, não. Assim, qual que é a importância da gente ter esses controles de acesso? Porque nós não queremos que as informações sejam divulgadas sem autorização, a gente não quer que os dados sejam alterados sem autorização, a gente quer que os negócios fluam normalmente na organização, a gente não quer fornecer nenhum perigo às nossas instalações, ao pessoal, aos sistemas, né? Porque à medida que acontece um vazamento de dados, a gente pode ter sérios problemas. A gente não quer que ocorra danos aos equipamentos, porque invasão também pode implicar em danos aos equipamentos. A gente também não quer ataques de negação de serviço, porque isso implica em indisponibilidade, nem em falha de sistema e nem em processo de negócio. E quais são as ameaças que nós temos? Acesso físico. A gente já falou dessas ameaças aí várias vezes, né? Mas em relação ao controle de acesso diretamente, o que ele pode ser vítima do quê? O que está ameaçando ele? Então, o acesso físico não autorizado, a interceptação por observação, então alguém captura pacotes na rede, alguém consegue acessar o sistema e começa a observar. Alguém consegue contornar a segurança e entrar no sistema e fazer sabe-se lá o quê. Também tem essas ameaças de explorar hardware e software, porque tem muitos invasores que eles começam a explorar para ver até onde eles conseguem ir. A gente tem também a ameaça da reutilização e descarte de mídia, que a gente comentou. A gente tem também a questão de interceptação eletrônica, interceptação de comunicação, acesso a redes e a exploração de arquivos. Tá? Então, essas são as principais ameaças que a gente pode ter em relação ao controle de acesso. E o que acontece quando esse controle de acesso ele é burlado, né? Quando a gente tem aí realmente uma violação do controle de acesso? É o que a gente sempre fala, né? Qualquer problema, qualquer falha em segurança que acontece, vai dar isso aqui, não só o controle de acesso. Perda da confiança dos clientes, né? O que é muito ruim, principalmente dependendo do ramo de atuação da organização. Né? Um banco que permite invasões lá, né? O que está acontecendo lá com o Pix, né? Por exemplo, está tendo vários golpes de Pix. Então, assim, a gente fica com medo de usar, né? A gente deixa de confiar. Aí a gente tem também a perda de oportunidades de negócio, consequência disso. A gente tem também aí novas legislações e regulamentação à medida que o governo percebe que está havendo esses problemas. Má publicidade, a população também vai começar a vigiar mais. E a gente pode ter também penalidades financeiras, porque esses clientes eles podem entrar com processo, esses processos podem ser milionários, né? E aí pronto. A gente está acabando, viu? Aí a gente tem o controle de acesso, o tempo também está acabando. A gente tem o controle de acesso centralizado e descentralizado. Tá? No caso do controle centralizado, vai ser uma única entidade que vai estar fazendo o controle de acesso. Então, vai ter um controle central e o proprietário vai decidir o acesso. A gente tem esses servidores AA, 3As, né? Eles vão fazer a autenticação, a autorização e também a auditoria. Assim, quando você tem um controle centralizado, se ele falhar, falha tudo, né? Para tudo. O controle descentralizado, ele não tem isso, porque mesmo que um falhe, né, você vai ter pessoas que vão estar liberando o acesso ainda, que vai estar funcionando aí o controle de acesso. Então, cada um tem as suas vantagens, né? Por outro lado, o controle descentralizado, você não tem padronização, né? Você não tem um padrão. Então, cada um vai ter suas vantagens e desvantagens. Se a gente usa um controle centralizado, a gente vai ter melhora na auditoria, a gente vai reduzir a quantidade de chamadas para a central de atendimento, porque é tudo centralizado num único local, né? Então, a partir de um lá já vai autorizar tudo. Então, assim, depende. Aí a gente tem 3 exemplos aqui de servidores AA. Tem rádios, TATAX, diâmetro. Na verdade, eles são protocolos. Aí, quando o cliente, né, quando o usuário ele quer acessar, esse servidor TATAX, ele vai ser acionado e ele vai conceder o acesso ou não para esse usuário. Então, tudo que o usuário vai fazer vai passar por esse servidor AA, que é o servidor de autorização, autenticação e auditoria. Então, ele vai registrar tudo que está fazendo, tudo que a pessoa está fazendo, todas as vezes que ela acessa o sistema, e ele vai ter
uma tabela lá, né, um banco de dados em que ele vai ter os usuários e o nível de permissão que eles têm. Agora, se a gente opta por um controle descentralizado, aí cada aplicação faz o seu próprio controle, aí você tem controle por meio do sistema operacional, e fica aquela festa, né? A pessoa para trabalhar tem que memorizar umas 10 senhas, né? Até ela começar a trabalhar já deu hora do almoço. Exagero, né? Claro que não é assim também. Aí o controle de acesso descentralizado, então, a gente falou, né? São pessoas, são gerentes, são aplicações que vão estar fazendo ali o controle de acesso. E aí você não tem a questão da falha central, não vai acontecer de derrubar todo mundo no sistema. Aí tem alguns protocolos ali, protocolo de autenticação de senha, protocolo de acordo de desafio. E aí, em relação à privacidade, que é outro tema importante, assim, gente, quando a gente trabalha numa organização, a gente espera a privacidade até certo ponto. Não é porque você ganhou um e-mail institucional que você pode usar ele da maneira que você quer. Né? Geralmente existem políticas associadas a esse e-mail institucional. Então, assim, o que você tem é só uma expectativa de privacidade. Então, assim, você pode estar sendo fiscalizado, as pessoas podem estar olhando o que você está fazendo com seu e-mail. Então, você acessa lá, né? Eu envio um conteúdo pornográfico, por exemplo, alguém pode acessar isso. Não sei se vocês se lembram do que aconteceu lá com a Hillary Clinton. Ela enviou informação sensível usando o e-mail pessoal, e isso virou um bafafá. Assim, um dos motivos dela ter perdido a eleição foi por causa disso, né? Então, assim, tem que ter uma política clara que vai falar sobre a privacidade das pessoas dentro da organização, o que você pode, o que você não pode, até onde que você, né, até onde vai sua liberdade. Aí, a partir dali, você é monitorado. É interessante também, né, tá colocando esses banners aí para avisar, né, da pessoa do consentimento, né, que ela vai estar sendo fiscalizada a partir daquela ação que ela está fazendo, e por aí vai. Tem um dado aqui de 2001 que as organizações monitoram esses funcionários, né, 77% das organizações, mas está muito antigo, então, mas assim, não mudou muito não, tá? Toda organização monitora a atividade do funcionário em algum grau. Então, às vezes, eles abrem correspondência, eles usam um software automatizado para verificar o conteúdo dos e-mails, às vezes para checar se tem vírus, né, sei lá. Registros telefônicos também, grava ligações, verifica quais são os sites mais visitados, obtém informação de agência de crédito, até para contratar, né, gente? Hoje em dia, a maioria das organizações olha as redes sociais da pessoa. Né? Então, você vai colocando qualquer besteira em rede social, toma cuidado, viu, gente? Porque muitos contratos, né, muitas pessoas são contratadas, né, feito um escrutínio ali nas redes sociais, né? E de repente você tem ali umas páginas, uns grupos meio estranhos ali, o pessoal gosta sei lá, de quê, né? De arma, sei lá. Enfim, isso pode pesar na contratação. Então já começa a derrubar a privacidade da pessoa ali, né? E aí dentro da organização, aí piorou. Mas tudo tem que ter um contrato. Tá? A gente fala que tem que ter um contrato, assim, não é um contrato explícito, mas é importante que haja uma política clara para a pessoa saber, né? Ah, eu vou escrever esse e-mail aqui, né? Será que alguém vai ler esse negócio aqui? Eu não queria que lesse, porque é pessoal, né? Então, você pode contar com a privacidade até certo ponto. Gente, perguntas? Não? Então, gente, logo eu vou estar passando a atividade para vocês, tá? Desse módulo. Aí na disciplina de segurança nós vamos ter um seminário que vai ser em agosto, tá? Também logo eu vou estar passando para vocês o material para vocês estudarem. A gente faz também a divisão dos grupos e a gente vai ter também uma prova, né? Não sei se vocês estão lembrados. A gente vai ter uma prova. Então, só para recapitular o que nós vamos ter, né? A gente tem essas tarefinhas, mas a gente tem também uma prova e a gente tem também um seminário. Beleza, gente? Então, por hoje é só. Ninguém tem nenhuma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Vai ter uma prova, professor. Vai ter uma prova. É lá no final. Né? Então, assim, dá tempo de estudar? Dá, mas, gente, segurança da informação gera muito conteúdo. Tá? Muito conteúdo, então vocês vão estudando o material que eu estou postando lá.
Porque assim, a ementa é muito diversa, né? Tem muita coisa na ementa, então a gente tenta trazer tudo, né? Mas, enfim. Aí o próximo assunto, se eu não me engano, é criptografia. Aí esse, gente, a parte mais difícil da disciplina, tá? Então, a partir da semana que vem a gente já começa a falar de criptografia, dá um certo trabalho. Então, né, estejam concentrados aí para esse conteúdo. Gente, então, bom final de semana para todos e até terça-feira. Bom resto de semana, né? A gente ainda está na quarta-feira. E até terça-feira. Ok, boa noite. Com Boa Deus aí. noite. Boa noite, Boa pessoal. noite.